Boa noite, pessoal. Dando prosseguimento à reunião de coluna que a gente está fazendo, né, toda quinta-feira, no serviço do IPSENG. Meu nome é Beto, sou R5 de Neurocirurgia do serviço, e hoje a gente vai falar sobre os traumatismos, tratamentos de traumatismo cervical. Então, vamos começar aqui é o HGIP, que é o nosso hospital, né, o Hospital Governador Israel Pinheiro, e aqui é o IPSENG, e vamos falar do traumatismo da coluna cervical, onde a gente vê que tem várias modalidades de tratamento, por ser uma área bem complexa de estruturação e acomodamento da coluna mesmo. Então, a coluna cervical, ela se divide em duas, né? A crânio-cervical, na verdade, que é a junção, que é o occipito, que a gente vê aqui, o occipito, C1 e C2, que é o atlas e o axis, e a coluna cervical subaxial, que ela é dividida, ela vai de C3 a C7. Às vezes pega T1 também, alguns autores consideram T1, tá? E cada local tem essa particularidade. A coluna cervical, o tratamento, ele é dividido em junção crânio-cervical e junção coluna subaxial, porque são bem diferentes as técnicas e as formas como são observadas, né? Então, vamos começar pela crânio-cervical, que é justamente o occipito, C1 e C2, tá? Onde elas são 1% dos traumas da coluna cervical. A lesão do odontoide e do atlas são as mais comuns na fratura, e é um segmento muito vulnerável devido à grande mobilidade. E uma coisa muito importante são os ligamentos, né? Os ligamentos para essa região são as questões, ao meu ver, mais importantes que tem, que vão definir, na maioria das vezes, se o tratamento é cirúrgico ou se não é cirúrgico, em relação da estabilidade. A coluna cervical, ela tem muitos ligamentos, e esses ligamentos fazem com que geram essa estabilidade, não só a parte óssea, claro que é necessário, mas pela grande mobilidade que tem, os ligamentos são fundamentais. Então, aqui a gente vai ter a membrana atlanto-occipital anterior e posterior, vai ter a membrana tectorial, ligamento alar, ligamento apical e ligamento transverso. O transverso eu coloquei ele aqui porque ele é um dos principais indicadores de instabilidade, tá? O transverso é justamente esse que fica posterior ao odontoide. Ele se localiza em C1, e onde o odontoide se encaixa. Para trás, ele protege, então, diretamente a medula. Para trás dele está justamente a medula, onde ele rompendo é um critério de instabilidade. É um dos principais, né? Mas os outros também fazem parte. Então, a coluna cervical, então, é 1% dos problemas da coluna, são lesões do odontoide e atlas, são mais comuns nesse segmento, vulnerável devido à grande mobilidade, especialmente em idosos, né? Essa mobilidade, ela é principalmente em jovens, né? Porque idoso, ele já é mais... Em idoso, eles são mais móveis. Em jovens, ele é mais C4, C5. C5 a C7, na verdade, a parte mais móvel, né? Maior mobilidade, então maior índice de trauma nesses locais, que é justamente na coluna cervical subaxial. Então, os ligamentos são muito fundamentais para essa região, né? E a coluna subaxial é 2% dos 2/3 dos casos de trauma na coluna cervical. A queda da laje é o mecanismo mais prevalente que ocorreu e é uma importante causa de morbidade em adultos jovens. A média de ano é de 34,75 anos para isso daí. Interessante que esse estudo foi até feito aqui em Belo Horizonte, né? Pelo João 23. Isso aqui é um estudo que foi feito até do livro do tratado, né? Essa fonte aqui que mostra essa média de idade é do tratado. Então, a junção crânio-cervical, a gente tem os critérios de estabilidade que a gente tem que ficar sempre lembrando deles nesse caso, que são os critérios de 8 graus de rotação, occipito C1 para um lado, né? A translação de 1 milímetro de occipito C1, tem a regra de Spencer, que é a distância C1-C2, maior que 7 centímetros, isso evidencia
indiretamente a ruptura do ligamento transverso, 45 graus de rotação axial C1 sobre C2 para um lado, translação de 4 milímetros, 13 centímetros do arco de C1, o arco, na verdade, C1, a menor distância, que é o arco, a parte posterior de C1, junto com a parte anterior do odontóide, do corpo de C2, tá? De 13 milímetros, e a avulsão do ligamento transverso. Então, nas lesões da junção crânio-cervical, a gente vai ter, em geral, essas 7 fraturas aqui, onde a gente vai tentar discutir e ver o tratamento mais adequado para cada um. Então, vamos começar. A gente tem a luxação traumática, atlanto-occipital, fratura do osso occipital e côndolos, fratura do atlas, subluxação atlanto-axial, fratura do odontoide, fratura do pedículo de axis e as fraturas complexas, né, que elas não se encaixam, nenhuma nem outra, mas elas é uma mistura, né, na verdade, TCEs graves, coisas desse tipo. Então, a gente tem a luxação traumática atlanto-occipital, que ela tem alta taxa de mortalidade, é mais comum em crianças. O diagnóstico, a imagem é fundamental nessa luxação. Geralmente, o paciente já tem um pouco déficit ou já cursa com parada respiratória. Ou seja, ele é uma coisa que, assim, ou o paciente tem, ou o paciente tem e parece assintomático, ou ele já tem e já fica muito grave. Tá? Suspeitar sempre o caso de ruptura da parede posterior da laringe. Isso são evidências indiretas, né? Quando a gente está numa emergência, não tem então a ressonância, a gente pode ver isso. E lesão de nervos de pares cranianos de baixo, né? O 7 e o 10, e o vago. O tratamento sempre é cirúrgico, nesse caso, com artrodese occipito C2. Na verdade, você vai estabilizar, né, a lesão traumática atlanto-occipital, né, que é a primeira vértebra junto com o occipital. Então, você vai deixar aquela parte imóvel, né, a C1. Então, você liga o occipito a C2, onde o tratamento, a ideia do tratamento é manter essa estabilidade. Então, a luxação traumática atlanto-occipital, a gente tem várias formas, a gente está vendo aqui, nesse esquema, e a gente vê que o ligamento transverso sempre está envolvido, né? Então, ele está aqui. Esse é o ligamento transverso, que é justamente que protege o odontoide de bater na medula, e deslocamento, né? Então, aqui a gente também tem as fraturas do osso occipital e dos côndolos, tá? Já é um segundo tipo de fratura, são pouco diagnosticados, na verdade, são mais associados a TCE grave, e eles vão de acordo com a classificação de Anderson e Montesano, tá? Tipo A e B, que a gente vê esse aqui. Tipo A é só a impactação, é a compressão e impactação do côndilo, e o tipo B é uma fratura do cano e da rampa basilar, óssea, né? Então, isso daí, geralmente o tratamento, ele é com órtese, né, que na verdade é um colar cervical rígido, por 6 a 8 meses, tá? E já tipo C tem a avulsão do ligamento alar. Como eu falei, a parte ligamentar dessa estrutura, desse segmento, ele é muito importante. Então, a artrodese vai occipito C2 também nesse caso, né? Você manter a estabilidade. Então, a gente pode ver aqui um esquema mostrando como é que é essa artrodese occipito C2. A gente vê aqui a região occipital, foi dissecado e fez o occipito C2 aqui, tá? Então, aqui a gente tem a fratura do atlas, de 1 a 2% das fraturas da coluna, na verdade, em geral, né? E das colunas cervicais, ela é de 13 a 22% da coluna cervical. E 20% estão associadas a um TCE grave. A regra de Spencer, que eu já tinha comentado anteriormente, a regra de Spencer, que tem maior que 7, é o que mostra, né, a questão do... uma medida indireta, né? O padrão ouro é a ressonância, o gradiente é com STIR, foi feito por Dickman. Na verdade, essa regra de Spencer, ele dá falso positivo, falso negativo para 50% dos casos. Por isso que o padrão ouro é a ressonância, tá? Que o Dickman colocou isso daí. A clínica varia, do mesmo jeito da fratura anterior, né? A fratura do atlas, ela varia de pouco sintomático a grave. E sinais indiretos são muito importantes. Na verdade, a contratura muscular fixa, cervical e dor suboccipital.
paciente que chega no pronto-socorro e está com aquele pescoço sintomático, no sentido de que ele está mais virado para um lado, tá rígido, a gente pode suspeitar disso daí, tá? E existem 4 tipos de fraturas nesse caso, né? Tem a fratura isolada do arco anterior ou do arco posterior, que é uma fratura que a gente pode ter fixação por órtese, tá? De 6 a 8 semanas. A isolada do arco posterior, anterior e posterior também, a gente pode fazer uma fratura, pode fazer uma órtese por 6 a 8 meses, para ver se a consolidação, claro que a gente vai acompanhando. A transglenoidiana, tá? Que é uma fratura também, ela é relativamente estável, mas a gente precisa de 6 a 8 semanas também, com um colar fixo, né? Rígido, fixo. E tem a luxação divergente de massas laterais, que aí ele precisa da artrodese C1, C2, ou colete por 12 semanas. A gente vê, geralmente, o colete por 12 semanas não pouco indicado hoje em dia, né? Pelo menos eu nunca vi isso daí nos serviços que eu já frequentei. E a fratura do atlas com a ligação do ligamento transverso deve ser realizada através do occipito cervical, ou seja, qualquer uma dessas que tiver uma lesão do ligamento transverso, a indicação é artrodese occipito cervical. Eu já mostrei naquela outra figura, e a gente vê a artrodese aqui, artrodese C1, C2, a gente está vendo aqui, 2 técnicas diferentes, tá? E a occipito cervical é aquela outra, essa daqui, a occipito cervical. Você imobiliza o occipital com a cervical. Aqui a gente tem a técnica de Marshall e aqui a gente tem a técnica de Harris, tá? São 2 técnicas diferentes, depois a gente vai conversar mais sobre. A subluxação atlantoaxial, na verdade, é C1 sobre C2, né? A lesão de mecanismo rotatório, na verdade, com ligamento cruciforme e os alares, estão envolvidos nisso daí. Deve suspeitar de todo torcicolo traumático, que ela geralmente é aquele pop hobby, né? Fala que é o passarinho, né? Que fica com o pescoço dobrado para o lado. E temos a classificação de Feldman, que mostra a distância do odontoide ao arco anterior de C1. Então, menor que 3 milímetros é uma lesão estável. De 3 a 5 também é uma lesão estável, essa distância que a gente consegue avaliar, né? Maior que 5 milímetros é potencialmente instável e a tipo 4 é rara. Então, assim, a partir de 3 já considerar realmente a questão cirúrgica, né? Tipo 1 e 2. É uma redução e imobilização por 12 semanas. Porém, a consolidação também não é tão boa e geralmente pode evoluir para a questão cirúrgica. Isso tipo 1 e 2, que são consideradas lesões estáveis, né? E a questão do 3 e 4 são cirúrgicos, tá? Fratura do odontoide é outra fratura também. A segunda fratura mais comum, são mais comum em idosos devido à mobilidade ligamentar desse segmento. Em jovens, o segmento mais móvel é C6 e C7, tá? Então, assim, o déficit neurológico da fratura é de 15 a 25%. Assim, até eu achei interessante, porque no livro ele coloca que não é tão grande isso, mas 13 a 25% eu acho que um déficit neurológico do caso dessa fratura é uma coisa um pouco alta. A mortalidade é de 4 a 10% hoje, né, na atualidade. Antigamente, era de 50%, ou seja, evoluiu muito, somente com os métodos de imagem, né, que a gente poder identificar, né. E ela segue duas classificações, né, a de Anderson Alonso e a de Roy Camilo. Na verdade, a Anderson Alonso, ele considera tipo 1, 2 e 3, na verdade, a ponta do odontoide, base do odontoide e o corpo do ápice, né, da vértebra. E a Roy Camille, essa lesão é horizontal, oblíqua anterior, oblíqua posterior. As tipo 2N, que é a tipo 2, a base do odontoide, e horizontal, a fratura horizontal, né, que a gente está vendo aqui, são mais comuns, são mais frequentes, 50%, tá? Aqui a gente vê a tipo 2A, aqui ó, anterior, tipo 2P, posterior, e tipo 2N, que é a horizontal, N deve ser normal, tá? Então, da fratura do odontoide, no diagnóstico de suspeita, o colar cervical é mandatório imediatamente, tá? É uma lesão que pode trazer grandes problemas para o paciente. Então, a gente tem a tipo 1 e 3, que a gente pode fazer a imobilização cervical por 6 a 8 semanas. A tipo 2, horizontal e posterior, a gente pode, a melhor opção, na verdade, a fixação anterior dela, que a gente faz por parafuso, né, do odontoide.
E a 2A, fixação C1 e C2, que é de Marshall ou Harris. A via anterior é contraindicada, nesse caso, da fratura 2A, tá? Então, a fixação do odontoide, a gente pode ver aqui, onde ele é aberto. Por aqui, a gente passa uma cana para dissecar e entra aqui no corpo de C2. Geralmente, a gente come um pouco, aqui na figura A, encontrou C2. Aqui está a fratura horizontal. Então, a gente come um pedaço do corpo de C3 para poder entrar com parafuso na angulação, onde ele ficar bicortical, pegar C2 completo, né? E aí, primeiro faz a perfuração, vai com um guia, depois você entra com parafuso canulado, 1 ou 2 parafusos, né? Depende, para poder fazer Então, tá aqui o restante. Nesse caso, ele tem esse fixador aqui, que ele pode fazer isso. E aí, fica o raio-x, né? De controle, geralmente fica assim. Esse caso aqui, ele optou por fazer 2 parafusos, tá? Já esse caso aqui, ele só colocou um parafuso. Então, aqui a gente vê a fixação C1, C2, que é outra que eu falei que a gente ia discutir isso, mas junto com as amarrilhas, que hoje, com a evolução dos parafusos, dos materiais, a gente não tem não se faz tanto mais essa amarrilha, até porque ela tem grandes riscos de lesão, lesão neurológica, né? Você tem que passar isso entre o osso e a medula para poder amarrar, nesse caso, né? Então, aqui a gente vê a técnica de Marshall, tá? Onde a gente vem transarticular. É um parafuso que ele entra pegando C2 e C1, tá? Bilateral, né? Claro. Então, aqui a gente vê no perfil e aqui a gente vê no posterior anterior. Eu acho que faltou aqui umas figuras. Bem, deixa eu só ver aqui a técnica de Marshall, que a gente falou, né? E aqui a técnica de Harms, né? A técnica de Harms, nesse caso, deixa eu voltar aqui. Isso. Deixa eu tirar essa figura e essa figura aqui. Fica melhor de ver agora. Então, a técnica de Harms, tá todo mundo conseguindo ver aqui? A técnica de Harms, a gente tem justamente a gente pegar o parafuso. Está no mesmo slide mostrando a técnica de Marshall. Com enxerto. Fixação de odontoide. Fixação C1, C2, está aqui? Sim, fixação C1, C2, isso mesmo. Essa é a imagem. Perfeito. Então, aqui a gente tem, na verdade, várias ilustrações das técnicas que a gente pode usar. Fora essas técnicas de amarrilho, que eu não coloquei aqui por causa da alteração dos materiais, né? A gente tem a transarticular, que é justamente a técnica de Marshall, né? Você vem de C2 para C1, tá? Tem a translaminar, na verdade, você vai pegar a lâmina de C2, a lâmina entrando aqui, que é esse parafuso azul que a gente está vendo. E tem também a de Parks, que você pega aqui essa C2 pegando o encaixe C1, tá? Então, e cada uma dessas tem, na verdade, a primeira técnica descrita foi de Marshall, né, que pegou C1, C2, e depois veio Harris. Eu acho que não tá passando o slide, cara. E agora, tá? Não. As imagens estão todas sobrepostas, sabe? Todas as imagens que deveriam apareceram ao mesmo tempo. Então a gente está vendo uma imagem só com o parafuso odontoide associado à fixação ao amarrilho posterior. Mas tudo bem, segue a aula. Tá. Eu vou... Passou aí, a fratura do pedículo do ápice está aí. Então, na verdade, é considerada como espondilolistese traumática, né, do ápice. É a fratura do enforcado. Essa fratura do enforcado, na verdade, é quando ele coloca o nó para frente
do pescoço, né? É, Então, para frente só que ainda está no slide 5, fixação C1, C2. Não avançou. Então, deixa eu fazer uma coisa aqui. E agora? Melhorou? Beleza. Fixação C1, C2 com a imagem da vascularização. Isso. Pronto. Então aqui a gente está vendo aqui, vou repetir aqui, que a gente estava falando, a questão das técnicas, né? Tem as translaminar, que é esse parafuso azul, que a gente vê, que a gente coloca nas lâminas, né, de um lado e para o outro, na verdade, em alturas um pouco diferentes. A de margem, que a gente vai pegar C1, C2. Esse aqui tem maior risco de sangramento. Esse, de você pegar a lesão, né, de poder lesionar a vertebral. Então, o estudo é importante, ele fala muito que o estudo da uma angiotensina é muito importante para poder ver isso. E aqui, esse parafuso verde a gente vê das partes, né? O laranja a gente vê das partes. E o verde a gente viu de pedículo, né? Que é a técnica de Harris, na verdade. Então, a gente tem agora aqui as fraturas do pedículo do ápice, né? Que na verdade é a espondilite traumática do ápice. Fratura enforcado quando o nó fica para frente da garganta, né? do cervical, né? Porque na verdade é um mecanismo de hiperextensão com carga axial. 95% tem sintomatologia neurológica, tá? E tem a classificação de Effender, mostrada por Lin, que mostra que são de 3 tipos, e a lesão do istmo de C2 ela é estável, a lesão discogamentar C3, C2 instável. Na verdade, se teve lesão de ligamento, geralmente você tem que pensar numa questão cirúrgica para o paciente. Sempre ficar alerta a isso, nesse segmento, né? E a luxação de faceta, uni ou bilateral, também é instável. Então, o tratamento do tipo 1 é popolar rígido, e o tipo 2 e 3 é artrodese C2 e C3. Preferência via posterior, por ser mais fisiológica. Geralmente eles alegam muito isso, a via posterior. Então, a gente tem aqui a fratura, tá? E aqui a fixação. Esse aqui a gente vê que é de paz, né? Esse aqui a gente vê que está de pedículo. Então, as fraturas complexas, na verdade, são fraturas que acometem C1 e C2. Na verdade, são fraturas, por definição, é isso. Elas são graves, têm altas taxas de déficit neurológico, geralmente está relacionado ao TCE grave, tá? E o tratamento conservador é geralmente 50% é com pseudoartrose, né? Paciente muito grave, tudo. O tratamento cirúrgico é baseado principalmente em C2. Então, sempre você vai levar C2 em consideração, é o mais importante. E o estado de ligamento transverso. Ligamento transverso rompido é artrodese, tá? Então, a gente pode ver aqui uma artrodese, na verdade, uma fratura complexa aqui, que a gente vê aqui occipito, C2, C3, C4, C5, tá? E agora a gente vai estar entrando agora essa foi uma das colunas da junção, né? Agora a gente vai entrar para as subaxiais. Voltando a falar, né, que é de C3 para baixo, né? C3 até C7, T1, que ele considera. É 2/3 do trauma de coluna cervical, queda da laia opção, mecanismo, alta morbidade em adultos jovens e a idade média de 34, que eu tinha falado. Agora a gente vai conversar sobre a incidência da lesão medular, que é 34% e a mortalidade é de 15%, né, na coluna cervical subaxial. O tratamento é de acordo com a área lesionada. Lesões de ligamentos posteriores são, em geral, né, o tratamento, de forma geral, o tratamento, lesões posteriores são tratadas via posterior. Lesões anteriores por vias anteriores. Mas tem quem advogue também fazer, geralmente, só por via posterior, pela ser a mais fisiológica, que ele fala do mecanismo mais fisiológico, né? Claro que tem que lembrar sempre também da questão da lordose, né? Então, o segmento de maior mobilidade é C4 e C7, geralmente em adultos jovens, né? E o nível sendo o nível C5 e C6 o mais acometido, né? Esse daqui. Tem a teoria das duas colunas, por Holdmorf, para a região lombar, mas ele também é utilizado para avaliação da estabilidade cervical, né? Então, os principais elementos na avaliação da estabilidade cervical
subaxial é o disco e ligamentos anteriores e posteriores. Tá? Então, na coluna, a gente vai ter essa classificação, na coluna subaxial, a gente vai ter a classificação do aspecto biomecânico. Então, a gente tem várias classificações de Ali Ferguson, a francesa de Anderson e da Aldo, e a avaliação do aspecto biomecânico e neurológico, que é a SLIC, que a pontuação varia de 0 a 10, e menor que 4, tratamento conservador, maior que 4, cirúrgico, e 4, avaliação individualizada. Aqui a gente tem só o critério de a gente ver essa classificação aqui, tá? Já foi essa parte, já foi abordada, então, como a gente está vendo mais o tratamento, então, os tratamentos, como tem os tratamentos, os mecanismos são de hiperflexão, hiperextensão e compressão axial. Basicamente, esses, claro que eles podem se combinar em relação a isso. Então, o tratamento tem como foco tratar instabilidade e compressão do tecido neuronal. Então, a fase aguda desses pacientes sempre CTI, mesmo quando o paciente está bem, porque ele pode evoluir com hipotensão, hipoxemia, disfunção pulmonar e instabilidade, e expansão volêmica e PAM de 85 a 90, que é a questão da perfusão. O corticoide é uma coisa bem polêmica, né? Na verdade, teve vários estudos. O estudo, o NACES de 85, não demonstrou benefício. O NACES 2 e 3 já houve um certo benefício, e a revisão sistemática de 2009 demonstrou não ter benefício e ainda aumento de complicação pulmonar e sangramento, principalmente em idosos, né? Do trato gastrointestinal, gástrico e duodenal, principalmente. Então, as fraturas, a gente tem a fratura, temos 8 classificações de fraturas da coluna subaxial. A gente tem fratura por compressão, explosão, teardrop, a luxação facetária, unilateral, a bilateral, lesões por hiperextensão, a fratura de Clay-Shover e a de Sivor. Então, vamos conversar sobre cada uma daqui e vamos discutir elas aqui. A fratura por compressão, a maioria do tratamento é com colar rígido, que elas são a fratura de compressão axial, na verdade. A cifose pode ser considerada para tratamento cirúrgico, para restabelecer a lordose, né? Caso que isso é uma avaliação muito individualizada de cada paciente. Geralmente estão relacionadas à osteopenia, osteoporose, às vezes fratura patológica do paciente. Então, aqui a gente vai... As fraturas por compressão, tá? Aqui é o tratamento, onde a gente pode... Isso aqui, no caso, eu estou demonstrando aqui a via anterior, né? Na verdade, foi retirado aqui o disco, podia ser que o disco tivesse comprometido, foi retirado o disco, feito de compressão, colocado o cage, que a gente vê que está aqui azulzinho, é o disco normal. Aqui é um cage, que é o corpo local do disco, e a fixação anterior, com parafuso no corpo vertebral, tá? E aqui a gente vê a técnica, né? A gente mostra aqui a técnica, na verdade, via posterior essa técnica. Essa técnica anterior, essa via posterior. Então, aqui a gente vê a massa lateral, e a gente sempre entra na massa lateral com a inclinação para fora, para evitar pegar justamente a vertebral, para a fixação, tá? Então, aqui, a fratura por explosão, geralmente decorrente de compressão axial com flexão, na verdade. Você faz a flexão, você tem a flexão e a flexão e a compressão axial, na verdade. Então, você junta os corpos, né, nessa região, estão enormemente associadas à lesão medular. Como tem essa flexão e essa... Então, você pode romper o ligamento posterior, o ligamento anterior, e pode pegar com lesão medular pela entrada, repercussão do fragmento no canal raquiano. O tratamento, geralmente, é sempre cirúrgico com fixação anterior. Dependendo desses casos, é corpectomia com queijo de gaiola. Claro que o queijo de gaiola, às vezes, em alguns locais, antigamente era substituído por osso de crista ilíaca, né? Esse aqui que a gente viu, o queijo de gaiola. Foi retirado. Aqui está a fratura com retopulsão do fragmento entrando no canal, tá? E isso aqui é um paciente possivelmente um paciente bem grave, tá? A teardrop, muito interessante, porque a gente vê muito isso às vezes em lombar, alguma coisa desse tipo, né? Na verdade, paciente mais...
idoso que tem isso daqui geralmente é conservador, mas na verdade ele demonstra indiretamente a ligação do complexo ligamentar posterior. Isso daí é um mecanismo de hiperflexão e a lesão mais estável da coluna cervical subaxial. Muito importante ver essa lesão aqui. Espero que todo mundo esteja vendo aqui, que é essa lesão aqui. Na verdade, a gente não está tratando esta lesão, a gente está tratando a lesão posterior, né? Então, a gente vai fixar por causa disso. Porque esse tipo de lesão, essa estrutura de lesão mostra realmente a hiperflexão da coluna e o rompimento do ligamento do complexo ligamentar posterior, tá? A luxação facetária unilateral, tem a unilateral e a bilateral. Unilateral é flexão e rotação, na verdade. Pode não ter lesão neurológica e o tratamento é redução e fixação para estabilização. Inicialmente faz sempre a redução, depois a estabilização, tá? E a de faceta bilateral, coloquei aqui a imagem depois. Então, assim, o mecanismo também é hiperflexão e ruptura dos ligamentos complexos posteriores, tá? O tratamento é redução e fixação. A fixação via posterior, geralmente está mais, a gente pode lançar a mão da redução intraoperatória, a gente poder ver isso daí, poder fazer. Então, a via posterior, geralmente, é melhor nesses casos. A gente vê aqui, ó, onde ele perdeu aqui a linearidade e aqui passou, né? Então, aqui a gente vê o sinal da colher, que essa faceta devia estar para trás e ela está para frente, tá? Então, a tomografia e o raio-x tem uma subluxação, geralmente, de mais de 25%. É onde a gente começa a pensar nessa lesão. É uma lesão bem mais grave do que a unilateral, claro, né? As lesões por hiperextensão, nos acidentes automobilísticos, geralmente é a colisão traseira ou queda. Então, isso é um dos motivos da obrigatoriedade do descanso de cabeça nos carros, né? Justamente para evitar a hiperextensão, tá? Geralmente apresentam lesões centromedular, que são aquelas lesões onde os braços ficam mais fracos do que as pernas. E a gente tem parestesia também nas mãos, mas mais grave é justamente quando a lesão é mais grave, você vê os braços mais fracos do que os membros superiores, mais fracos do que os membros inferiores, tá? Geralmente pacientes mais velhos com espondilostose ou canal estreito, né? Porque o canal, quando você faz a hiperextensão, você já diminui o tamanho do canal, e isso daí, com o paciente que já tem um canal mais idoso, já tem um canal mais estreito, ele demonstra mais, né? Inicialmente, o final pode ser só edema de partes moles, tá? Tem a fratura de Clay-Shover, que é um mecanismo de trauma direto. Na verdade, segmentos mais acometidos é C6 a T1, por causa dos ligamentos espinhosos que são mais proeminentes. Na verdade, é uma fratura estável. Na verdade, essa fratura, ela é só a fratura do espinhoso. Como a gente vê aqui no processo aqui C7, a gente vê essa fratura aqui. Porém, é uma fratura estável, uma fratura que não necessita de tratamento cirúrgico, mas é uma fratura que você tem que levantar a suspeição para a lesão do ligamento posterior. Então, tem que haver essa investigação nesse caso, tá? E a lesão de Chivor, que caracteriza uma lesão medular sem anormalidades na imagem. Na verdade, o paciente, ele geralmente em pacientes mais pediátricos, a gente tem devido à lesão, à elasticidade ligamentar, onde o paciente ele faz essa hiperextensão sem lesão, sem a gente ver lesão direta ligamentar decorrente. A clínica é semelhante à síndrome medular, que é justamente os braços mais fracos, hipoestesia no braço e as pernas melhores que os braços. E a grande maioria dos casos são transitórios, tá? O tratamento é imobilização cervical por 12 semanas e afastamento do paciente para qualquer coisa que ele possa vir a ter uma hiperflexão, qualquer carga cervical, né? Então, geralmente em crianças que se vê hoje. Antigamente a gente já encontrava isso em idosos também, mas com o tempo a gente viu que a lesão centromedular mais com o tempo, devido à evolução das imagens, a gente vê que a lesão é mais comum em crianças por causa da ligamentar. E o do idoso, geralmente a lesão é centromedular mesmo, tá? Então, essa aqui é a bibliografia que foi utilizada, tá? Acho que é isso aí.
Ok, parabéns pela aula muito extensa, né? Deixa eu colocar minha imagem aqui. Então, Foi muito coisa. muita coisa. Então, aqui teria muita coisa a comentar. Vou levantar alguns tópicos, mais ou menos na evolução da sua aula. Em primeiro lugar, que eu até comentei isso recentemente, acho, com vocês, é que a gente tem a noção de que a coluna no idoso ela vai ficando toda mais dura. E, na verdade, C1 e C2, eles comportam de forma exatamente oposta, vão ficando mais hipermóveis, hiperelásticos, para compensar a rigidez toda da coluna subaxial e até mesmo toda a coluna vertebral. Isso eu vou falar com vocês até na aula de equilíbrio sagital. Por isso, sim, que então é mais comum a fratura de odontoide, as fraturas axiais nos idosos, que elas são tão frequentes. Na luxação atânto occipital, eu acho que você não falou da regra de power ratio, né? O índice de power é muito importante, né? A BCAO, né? O famoso, né? Então isso é essencial. Aí acho que, não sei se passou ou eu que não prestei atenção na hora, mas eu acho que não foi mencionado, não. Me foquei só mais no tratamento, né? Sim, mas Aí quando eu você fiquei fala da definição de luxação atânto occipital, eu acho que é meio obrigatório a gente mencionar isso aí. De memória, assim, né? Então, seguindo aí nos comentários, com relação ao parafuso de Marshall desculpa, parafuso a técnica de Marshall, né? O parafuso de Marshall e a técnica de Harms. O parafuso de Marshall, ele é aparentemente mais simples, ele é mais simples do que o Harms. Né? O Harms é uma cirurgia relativamente complexa, eu considero do grau mais difícil, tecnicamente falando, para uma cirurgia de cervical posterior, enquanto que o Marshall não. O Marshall é um parafusinho, entre aspas, besta, que você passa e você, através da articulação, você pega aquele parafuso que seria seu de C2, você só angula um pouquinho mais para cima de forma a atravessar a articulação. E ele é muito bom. O problema é que existem muitas complicações relacionadas a anomalias da artéria vertebral, que exatamente colocam o Marshall, então, um parafuso um pouquinho mais arriscado. Eu mesmo comecei fazendo Marshall quando eu comecei a tratar dessas patologias e já abandonei essa técnica há alguns anos. Eu nunca tive complicações, graças a Deus. Eu parei antes de ter, porque todos meus colegas tiveram complicações com relação a isso, então eu fui um pouquinho mais esperto, abandonei antes de acontecer comigo. Já o Harms, ela é uma técnica, como eu falei, é chatinha, costuma sangrar no acesso, né? Que é o contrário do que a gente viu, nós vimos a cirurgia recente aí que não sangrou, né? 2 gotinhas de sangue, né? Mas acontece sangrar um pouco mais, é um ventral um pouco mais longo, mas ela é muito boa, ela resolve muito problema da gente. Parafuso ontóide, por outro lado, não é uma fixação, o termo certo é osteossíntese. É um termo que em neurocirurgia a gente não usa muito, mas o ortopedista conhece muito bem. A osteossíntese é quando você fixa um osso quebrado de forma que ele se consolide e não haja perda de movimentação. É o termo oposto à artrodese. A artrodese é uma fixação de articulação. A osteossíntese é você fixar uma fratura de forma que essa fratura fique colada sem perda de movimentação. Que é o bonito do parafuso odontóide, é isso, né? Você faz, o paciente sai curado e sai sem colar cervical para casa e vai ter uma vida absolutamente normal. Então, na verdade, essa osteossíntese, ele só pega aquele segmento, na verdade, que é C2, né? Só pega a linha de fratura, né? Não pega mais nada além da linha de fratura. Então funciona muito bem, funciona para as fraturas que não tem o trajeto neutro, né? Ou então perpendicular ao trajeto do parafuso. Obviamente, se o trajeto da fratura for paralelo, né, ao parafuso, o parafuso aí vai passar meio que de lado, não consegue corrigir isso aí. Complicações, né, a gente viu, né, de parafuso odontóide, elas são raras, mas existem, né, do parafuso se deslocar a fratura se deslocar com o parafuso, sobretudo se tiver demorado mais tempo. O parafuso odontóide só pode ser feito, em teoria, até 28 dias após o trauma, né. Existem algumas técnicas até um pouco, digamos assim, arriscadas que eu já vi, de você drilar a linha de fratura para criar uma fratura nova, entende? Imagina que o paciente esperou aí mais várias semanas, formou-se uma pseudoartrose, você vai lá, drila naquela pseudoartrose, cria uma nova fratura e aí sim você pode passar o parafuso de odontóide nessa fratura que já está mais antiga. Eu só vi em artigo, honestamente, eu nunca vi, e aqui no nosso meio nós não temos o material adequado para fazer esse tipo de coisa, mas é algo que tem que saber que pode ser feito, né? Continua aí com relação às fraturas. A fratura do enforcado, né, que foi falada. A grande maioria dos casos, na verdade, só do tipo 3
No do tipo 2A, onde o tipo 2A é aquela que tem uma angulação grande, né? A gente parte para a cirurgia de imediato. Tipo 1 e tipo 2, a gente tenta colar cervical com graus razoáveis de sucesso. Eu tenho falado que eu tenho tido muito azar nas minhas fraturas do enforcado, que eu tenho operado muito lá no Risoleta, não é? O tratamento conservador tem sido. Eu estou com uma estatística ruim. Eu tenho operado mais do que literatura, mas como eu falei, não é uma estatística grande o suficiente, né, para eu contrapor o que se fala por aí. É simplesmente porque, bom, casuística, né, amostragem. Mas ele fala também que, se eu não me engano, é 25 a 35% do tratado ele fala de pseudoartrose, né? E você tem que evoluir para artrodese mesmo. Eu devo estar chegando aí por volta dos 70% de pseudoartrose, sabe? Então, minha taxa está ruim, né? Então, eu tenho operado mais do que eu deveria, em princípio. Mas, como eu falei, acontece. Minha estatística não é grande o suficiente para eu poder inferir nada a respeito disso. Mas muito importante a gente falar, então, dos tratamentos cirúrgicos da via posterior. Uma coisa que eu achei que deveria ter mencionado, que vocês têm muita dificuldade, é da redução, a técnica de redução das fraturas, né? Todas elas, inclusive do odontóide, a gente pode reduzir um odontóide luxado, que é raro acontecer, e você falou inclusive mesmo, o odontóide é uma fratura que em geral vai muito bem, aquela estatística de mortalidade déficit não é muito bem o que a gente vê no dia a dia, mas acho que é uma estatística meio antiga. E a gente pode reduzir colocando tração de Gardner, a gente pode reduzir as luxações unilaterais e bilaterais da faceta, tem uma técnica, preciso de um slide para mostrar, mas se você fixar com Gardner com o paciente acordado, e tracionar, apoiando de um lado e rodando com o braço para o outro, de forma a você desembricar aquela faceta. Você pode desembricar a faceta unilateral, pode desembricar a faceta bilateral. Bilateral às vezes é mais fácil do que unilateral. Unilateral pode ser chatinho. É preciso o paciente estar no bloco cirúrgico, acordado, mais relaxado, para fazer uma boa fixação. E nos pacientes musculosos, ou naqueles que os embricamentos são muito baixos, né? A gente às vezes não consegue. Não é raro a gente, infelizmente, não conseguir reduzir. Uma fratura reduzida, você tem a escolha de fazer uma fixação via anterior ou via posterior. Caso não tenha conseguido a redução, eu pessoalmente eu parto para uma via posterior, porque a gente é mais fácil reduzir uma fratura por via, uma luxação via posterior do que via anterior, de forma cruenta, de forma cirúrgica, porque você vai lá atrás, pega 2 bacaus, nós já fizemos isso, né? É até besta, né, de fazer assim. É até engraçado às vezes você sofrer para tentar reduzir uma fratura com o paciente acordado, não conseguir. Aí você perde a paciência, né? Vou reduzir isso aí em cirurgia, vai lá, coloca 2 bacaus, dá aquela puxadinha que eles reduzem em questão de segundos. Você pode reduzir também por via anterior, colocando um COB. Você faz a dissectomia, coloca um COB e usa o COB como alavanca, de forma a provocar uma hiperextensão e uma distração e reduzir posteriormente isso aí. Isso pode ser tentado, já consegui fazer isso algumas vezes. Mas não é o que eu gosto de fazer, não. Eu conheço gente que gosta de fazer isso, né, mas por acaso tem um ortopedista que opera bem coluna, sabe? Opera coluna cervical, eu digo assim, opera bem coluna. Opera muito bem coluna cervical, que é uma área que eles não gostam muito. Ele opera muito bem e ele usa essa técnica aí aparentemente com bastante sucesso. Então existe isso, você pode reduzir dos 2 lados. Logicamente, se você tem uma explosão no corpo vertebral, corpectomia, queijo, gaiola, é via anterior. Em alguns casos, e não raros, a gente complementa por via posterior, seja num gesto cirúrgico só, se o paciente for jovem, não tiver tido um sangramento importante, seja em 2 tempos, se a cirurgia tiver sido curta, a cirurgia tiver sido longa, o paciente tiver um perfil ruim, um politrauma, um paciente mais idoso. Isso vai a gosto do freguês, não tem muita regra não, ok? Tema longo, cansativo, parabéns, ok? Aula toda aí 45 minutos, parabéns a todos aí que ficaram ao final aí, tá bom? Queria só acrescentar uma coisa, que na verdade essa técnica de imagem, em alguns casos, na verdade a gente está falando sobre as lesões de cervical traumáticas, né? Mas se a gente tiver uma inflamação C1, C2, a técnica de imagem a gente tem que optar, na verdade, por tentar que a gente está inflamação da articulação, né? Na verdade, na fêmea reumatóide a gente pode ter isso daí, e é optado mais por Harms do que pelo Margio, né? Dependendo das pessoas. O Margio resolve tudo, o Harms resolve tudo, basicamente, sabe? Na verdade, o nosso coringa para tudo. Se você ainda pode fazer o Harms passando pela... O senhor está sem áudio.
Desligou, não foi eu que desliguei, Perfeito. não sei porque perdeu o som. Mas bom, o Harmes ele serve para tudo, é nosso coringa, né? Você pode inclusive passar parafuso translaminar em C2. A gente já fez isso aí, eu fiz com vocês aí algum caso aí, algum tempo atrás, eu nem me lembro qual é o motivo, eu fiz um parafuso translaminar de um lado. Sobretudo sim na questão de na presença de anomalias da artéria vertebral, que não são raras, não são raras. Algum tempo atrás eu me deparei, assim, eu não tinha feito estudo vascular, que a gente tem sempre que fazer nesses casos, não fiz estudo vascular, me deparei com uma artéria vertebral que descia muito baixo em C2, eu achei que ficava complicado passar um parafuso de C2 nessa paciente. Nós tivemos casos da artéria vertebral, ao invés de passar por cima do arco de C1, né, como vocês conhecem, ela passou entre C2 e C3. São anomalias que existem, que se a gente não estiver preparado para elas, a gente pode se dar mal. E isso também você tem que olhar e ver com calma se você pretende fazer um parafuso de Marshall. Eu acho que Marshall também tem uma taxa um pouco menor de fusão, sabe? Tem uma taxa um pouco maior de sucesso. Em todo caso, como eu falei, eu abandonei. Hoje em dia você menciona-se sempre nos congressos, fala-se sempre dela, mas o que eu vejo é que se usa cada vez menos. Você não pode associar muito bem Marshall com outro. Você pode, né? Mas não é comum você associar um Marshall com uma fixação occipital, por exemplo. Né? Pode, mas não é comum. Pela leitura das literaturas, principalmente do tratado e do Benzel, ele não coloca como principal, mas ele enfatiza muito, sabe? Como se fosse a principal, na verdade. E aí ele lança a mão do Harms, na verdade, na segunda, como se fosse uma segunda escolha. É o que me deu a entender, na verdade, pela literatura, pelas palavras como ele coloca. E o Marshall, quando tem inflamação da articulação, você sempre fazer o Harms, na verdade, que ele não dá uma pseudoartrose muito grande. Na verdade, sim, a grande maioria das pessoas tem abandonado um pouco essa técnica. O último parafuso de Marshall que eu passei deve ter uns 10 anos, viu? 10 não, mas mais de 8 anos com certeza tem. Ok? Beleza. Parabéns a todos aí, muito bem pela sua aula.